Como estamos, terceirão lindo da mediação tecnológica? Galerinha da NASA, como está o desenvolvimento de vocês? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Já estamos aí na nossa aula número 7 e vamos aos poucos avançando cada vez mais rumo ao nosso Enem, galerinha. Beleza? Eu sou a professora Tainá e hoje eu estou com essa linda, a nossa intérprete, Aldelina. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. As habilidades de hoje são conhecer a função e uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e sem preconceito linguístico. Galerinha linda do meu coração, nós hoje vamos falar um pouquinho mais sobre gramática. A gramática de hoje é a formação do gerúndio. Isso mesmo, existem muitos usos do gerúndio equivocados, tanto em língua portuguesa como em língua espanhola. Mas vamos ver como é sua formação e o seu uso correto. O gênero textual que nós vamos ver hoje é notícias e e-mail. E o vocabulário que nós vamos estudar são os esportes, los deportes. O livro outro que nós trouxemos para vocês hoje é de Gabriel Garcia Marques ainda, Del amor e outros demônios, do amor e outros demônios. E nossa viagem linda e maravilhosa vai ser para esse país lindíssimo, Chile. Então, vamos allá. Uso do gerúndio, galera. De acordo com a Real Academia Espanhola, o gerúndio é a forma invariável do verbo que termina em ando, nos verbos de primeira conjugação, ou seja, os verbos terminados em AR, e yendo ou yendo para os verbos de segunda e terceira conjugação, que são os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR. Por exemplo, comiendo, leyendo, viviendo. Ele vai expressar a ação verbal em desenvolvimento, é algo em movimento, algo que está acontecendo, não é algo que vai acontecer, mesmo que seja daqui a pouquinho, nem que já aconteceu. O gerúndio vai expressar uma ação em desenvolvimento, em desarrollo, sem indicação de tempo, número nem pessoa. E ele vai se assimilar geralmente com o advérbio em seu funcionamento gramatical, ou seja, ele vai vir ali dando essa ajuda para o advérbio, ele vai vir antes do advérbio para poder fazer essa assimilação do tema abordado, da ação abordada. Basicamente, o gerúndio é uma alteração da terminação do verbo para expressar essa ação que está em desenvolvimento, ou ainda de ações que acontecem ao mesmo tempo, que são as ações simultâneas. Trouxe para vocês aqui 4 globos, né? 4 globos de fala que vai mostrar um pouquinho sobre o gerúndio. Primeiro, o gerúndio é uma forma invariável, ou seja, ele não vai variar de gênero e número, ele é invariável do verbo que termina em ando, yendo, ou com o y, yendo. E ele se usa para falar de ações, como eu já falei 3 vezes, em desenvolvimento, certo? Quando os verbos regulares terminarem em AR, nós vamos tirar esse AR e vamos acrescentar o ando. Por exemplo, cantar, cantando. Estoy cantando. Quando o verbo terminar em ER ou IR, nós vamos sacá-los, ou seja, tirá-los, e vamos acrescentar yendo ou yendo. Comer, comiendo. Estoy comiendo.
Mas existem a mudança de raiz e outros detalhezinhos, que são dos verbos irregulares, tá? Que é a questão do decir, por exemplo, que depois eu trago para vocês uma listinha dos verbos irregulares, que ele vai mudar para diciendo. Oír para oyendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todas as vezes que o verbo terminado em ER ou IR terminar em uma vogal, ao invés de você colocar yendo, com o I, esse yendo aqui, você vai colocar com Y, yendo, ok? Então, você vai fazer o gerúndio dos verbos terminados em ER e IR, que quando você tirar a raiz, essa raiz vai terminar em vogal, aí você vai acrescentar o Y ao invés do I, vai ser yendo. Certo? Tranquilos? Vamos em frente. Fundo para outra ação, é possível usar o gerúndio para criar um fundo para outra ação. Por exemplo, siendo espanhol, no habla inglês. Siendo, olha, sendo ele espanhol, ele não fala inglês. É o fundo para outra ação. É uma justificativa pelo qual a pessoa não fala espanhol. É porque ela fala inglês. Ou, ao contrário, perdão, é a justificativa pelo qual a pessoa não fala inglês, é porque ela é espanhol. Sendo espanhol, não habla inglês. Eu trouxe para vocês aqui uma nuvem de palavras em gerúndio. Então, nós temos reído, sido, yendo, haciendo, ido, frito, escrito, dicho e muitas outras palavras no gerúndio. Resumindo, galerinha, para a gente já ir assim avançando com essa questão do gerúndio. Amar, amando. Comer, comiendo. Sonreír, sonriendo. Vai expressar uma ação em desenvolvimento e na oração costuma desempenhar a função de advérbio. Los chicos están bailando rumba. Os meninos estão dançando rumba. Estava minha madre procurando por Maria. Estava a minha mãe procurando por Maria. Estava estudiando mucho. Estava estudando muito. Olha aqui para mim rapidinho, galera. O que acontece com a questão do gerúndio? Existe uma ocorrência em língua portuguesa chamada gerundismo, que acontece muito mais quando são aquelas pessoas do call center, as pessoas que ligam para você para falar ou vender ou cobrar alguma coisa. Eles acabam falando assim, estarei vendo a sua situação, estarei transferindo a sua ligação, estou fazendo... Entenderam? É algo que eles não falam que está acontecendo naquele exato momento. É o uso incorreto do gerúndio. Eles vão falar um futuro próximo usando o gerúndio. E esse uso é incorreto, ok? Não usa o gerúndio dessa maneira. O gerúndio fala de ação que está em andamento no exato momento. Certo? Então, vamos lá ver os verbos irregulares. A irregularidade de alguns verbos da terceira conjugação também está presente no gerúndio. Sempre os verbos ali de segunda e terceira conjugação é que vai acontecer essas irregularidades. Eu trouxe para vocês o leer, que é o verbo ler, leyendo, oír, oyendo, ir, yendo, traer, trayendo, influir, influyendo, poder, pudiendo, dormir, durmiendo, decir, diciendo, pedir, pidiendo, mentir, mintiendo, reír, riendo, vestir, vistiendo, repetir, repetindo, sentir, sintiendo. Certo? Esses são os mais comuns
os verbos mais comuns no gerúndio. Tranquilo? É muito fácil, né, galera? É muito simples, não tem dificuldade nenhuma nessa formação do gerúndio. O que que a gente pode usar? Como é que a gente pode fazer nessa formação? Uma perífrase. Como é essa perífrase? É a junção de um verbo auxiliar, normalmente é o verbo estar. É o verbo estar mais gerúndio. Então, vocês puderam observar, na maioria dos exemplos, este uso, o verbo estar conjugado mais o gerúndio. Yo estoy caminando. Yo estoy durmiendo. Tu estás caminando. Ele está caminhando. E assim sucessivamente, relacionado sempre a algo que está acontecendo no exato momento. Ok? Tranquilos? Então vamos seguir agora com outro assunto. Vamos para as notícias. Vamos logo chegar ali no nosso gênero textual. O gênero textual que a gente trouxe hoje para vocês são as notícias. As notícias é um gênero periodístico por excelência. Como assim? É um gênero jornalístico por excelência. Porque normalmente quem vai dar uma notícia é porque vai dar uma informação. E quem dá a informação normalmente são os jornais. Então, a notícia ela já tem esse quê de jornalismo, esse uso muito parecido com o uso jornalístico. Vai consistir na informação de um sucesso recente e novo e afeta toda a sociedade. Então, essas informações são algo que está acontecendo recentemente, algo que aconteceu de novo e que vai afetar de alguma forma a sociedade a qual ela está sendo informada. Pode ser a sociedade em geral, pode ser uma sociedade médica, a sociedade de professores, a sociedade de alunos, a sociedade do bairro tal, enfim, é algo que vai mudar, afetar em alguma coisa nessas pessoas que precisam receber essa notícia. Elas podem ser encontradas em jornais, em revistas, na internet, na televisão e em muitos outros canais de notícias. Quais são as características principais desse tipo de linguagem? Primeiro, informação clara. A informação ela precisa ser clara, ela precisa ser entendida em todos os públicos, desde aquele bem estudado, com aquela pessoa que não estudou tanto, desde aquela pessoa que é doutora, para aquela pessoa que nunca soube ler. A notícia ela precisa ser clara, ela precisa ser passada de forma que a pessoa consiga, qualquer pessoa consiga entender o que está sendo noticiado. Outra característica, a notícia ela precisa ser concreta, precisa ser algo real. Nada de fake news, viu, galera? Essas coisas de ficar inventando história, criando histórias para que mude a rotina de toda uma pessoa ou de toda uma sociedade com notícias falsas, isso não é uma real notícia, uma forma correta de se usar, ok? Então, notícias devem ser concretas. Atual e novedosa, ou seja, atual e nova. Algo que seja acontecendo hoje, algo que aconteceu ontem, mas que seja muito atual, que seja uma notícia nova, algo extraordinário que possa ter acontecido. Isso é passar uma notícia concreta e atual. Ela precisa ser veraz e objetiva, ou seja, ela tem que ter um impacto, ela precisa ter um objetivo. A notícia não pode ser escrita de qualquer maneira, ela precisa alcançar o seu leitor, afetar a pessoa que está lendo. Normalmente, a notícia ela vai responder algumas perguntinhas básicas. Que, quem, quando, onde,
como, por quê e para quê. Uma notícia bem escrita, uma notícia bem dada, ela vai responder todas essas perguntas. O que é que está acontecendo? Quem está fazendo? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como foi o desenvolvimento disso? Como aconteceu? Por que se chegou a este fato? E qual é o fim disso? Para que serviu esta notícia? Quando a gente fala de notícia, a gente vai falar de texto narrativo. O que é um texto narrativo? Nada mais é do que aqueles relatos que contam feitos ou acontecimentos que sucedem a um personagem que participa da história. Uma notícia, ela é composta de um texto narrativo. Professora, mas só existe texto narrativo em notícia? Não, né, galera? Existe texto narrativo em histórias em quadrinho, existe um texto narrativo em histórias de literatura, existe texto narrativo em novela, existe texto narrativo em série, em filme. Existem textos narrativos nas mais diversas formas de comunicação. Ele é aquele, como eu acabei de falar, que vai contar algo que está acontecendo com algum personagem. Esses feitos ou acontecimentos que compõem o texto narrativo se desenvolvem em um tempo e um espaço que podem ser reais ou imaginários. No caso da notícia, ele vai falar de tempo e espaço real. Mas quando a gente está falando de ficção, de filme, novela, série ou qualquer outra história, ele também pode ser usado como imaginário. Eles estão escritos em prosa. Seus personagens podem ser pessoas, animais ou coisas. É dinâmico. Um texto narrativo, ele é dinâmico. É aquele texto gostoso de ler, é aquele texto que você consegue avançar no uso dele, é aquele texto que você não quer parar de ler. Um bom texto, um texto narrativo escrito de uma forma gostosa e certa de ser feito, ele é dinâmico. Você quer saber logo o seu final. E ele vai sempre predominar os verbos de ação. Então, é algo que está acontecendo, é algo que está em andamento. E aí, neste momento, que a gente também vai encontrar os nossos verbos no gerúndio. Olha como uma coisa vai se encaixando com outra. O gerúndio também é usado em textos narrativos, também é usado em notícias para retratar, para falar algo que está em movimento, que está acontecendo neste exato momento, que está em desenvolvimento. Esta ação em movimento. Certo? Então, galera, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essas duas facetas da aula de hoje. Primeiro, a parte gramatical, que é a parte do gerúndio, a parte do nosso texto, do gênero textual, certo? E vamos agora para a parte que eu amo. Qual será? Qual será a parte que a prof mais ama nessas aulas? É o vocabulário, né, meus amores? Não tem para onde fugir. Eu amo trabalhar vocabulário. Eu amo ensinar a vocês novas palavras, formar um vocabulário na sua cabecinha, fazer com que você consiga ouvir música e entender o que está sendo falado. Ah, aquela palavra a professora falou na aula, eu sei o que significa. Ah, aquela notícia, aquele esporte, assim, vai falar dessa maneira em espanhol. Então, o vocabulário, ele está presente no nosso dia a dia e ele vai fazer você se tornar um falante ou um leitor de língua espanhola ou mesmo um ouvinte bem melhor. Certo? Então, vamos para o vocabulário de hoje, que é esportes. Quem aí gosta de esporte? Quem aí gosta de se movimentar? Existem inúmeros esportes, inúmeras palavras novas, mas eu trouxe para vocês só aqueles mais comuns, aqueles mais
bacanas e aqueles mais próximos a vocês, que eu sei que vocês vão conhecer, certo? Primeiro, atletismo. Em espanhol, se fala atletismo. Esse Szinho aqui, ele vai ter um sonzinho de R quase. Não, se escreve igualzinho em português, atletismo. Mas em espanhol a pronúncia vai ser suprimida um pouquinho desse S. Atletismo. É um esporte que inclui um grupo de disciplinas como corridas, saltos, lançamentos de bala, de disco, de martelo e de... agora não vai me fugiu essa palavra. Depois eu lembro. Vamos seguir, porque senão eu vou ficar aqui um tempão para poder te lembrar. O principal objetivo é superar as marcas de velocidade, de resistência, altura e distância. Então, o atletismo, ele não vai se focar apenas na corrida. Ele vai se focar em muitas outras coisas. Saltos, lançamento de vara, disco, martelo e essa palavrinha aí, rabalina, que a professora não lembrou, mas agora ela vai lembrar, que é lançamento de dardo. Esses lançamentos também que a gente consegue ver na época das Olimpíadas, né? É a parte de atletismo. Seguindo, esse próximo esporte, a imagem já disse tudo, né, galera? É o quê? É o nosso basquetebol. E como é que se fala basquete em espanhol? Baloncesto. Baloncesto. Repitam comigo. É muito importante que vocês repitam. Baloncesto. Ou ainda, eles podem também usar basquetebol. Basquetebol. Mas eles usam mais o baloncesto. Que o que consiste? É um esporte que é jogado entre duas equipes de 5 jogadores, por um lado, na qual consiste em anotar pontos, dobros ou triplos, introduzindo uma bola em um aro com uma sainha, uma rede. Quase que não sai a palavra. É uma rede de malha. A sainha é ótima, hein, professora? Professores, me desculpem. Professores de educação física, não me matem. É uma rede. Esse é o baloncesto. Vamos seguir agora. El buceo. El buceo é algo aí que a galera que mora perto dos rios, eles com certeza gostam de fazer. Mas não com todo esse equipamento, com todas essas coisas ali, fazem no dia a dia mesmo. O que é buceo? É mergulho. É o nosso mergulho na língua portuguesa. Em espanhol, buceo. É um esporte chamado de apneia ou mergulho livre. Nele você tem que submergir na água, com profundidades do mar, que é aquele submarinismo, quem conhece o mar e quem gosta de fazer o buceo no mar, né? Que são ali mais profundos, mas a gente também pode fazer no lago, no rio e até mesmo na piscina. Em quase todas as suas áreas diferentes, se usa o oxigênio e um traje especial que vai proteger ali os seus mergulhadores, principalmente quando for se tratar de altas profundidades. Existem pesquisadores no nosso Rio Madeira que eles fazem mergulho para descobrir espécies novas, para descobrir mesmo a vida ali do nosso rio, e eles usam os trajes de mergulho, porque vai protegê-los da água, vai protegê-los de algum animal que possa ali, né, morder, não sei o que pode acontecer lá embaixo, enfim. Também usam oxigênio e outras pessoas que também fazem uso do mergulho com os trajes são os garimpeiros. Galera, os garimpeiros também
usam trajes de mergulho e fazem esse mergulho para poder colocar o equipamento no local correto ali embaixo do rio. Certinho? Me corrijam se eu estiver errada, tá bom? Vamos seguir então com nossa próxima palavrinha, nosso próximo esporte. Esse esporte aqui é praticado por uma galera muito especial. Aqui na nossa mediação a gente tem ali a nossa gerente, a Elis. Nós temos a professora de física, a professora Daisy, que ama de paixão o ciclismo, galera. E isso mesmo, em espanhol nós escrevemos da mesma maneira, mas na pronúncia que vai diferenciar um pouquinho, que vai ficar ciclismo. Olha ali o S de novo com a supressão, ciclismo. É um esporte em que se usa a bicicleta, claro, né? E se percorre circuitos ao ar livre ou em pistas cobertas. Então é comum agora a gente ver vários ciclistas nas BRs da vida, né? Fazendo assim o seu passeio ciclístico, fazendo os seus exercícios junto à natureza, de uma forma que eles gostam de trabalhar. O próximo é o queridinho da galerinha aí, né? Queridinho das turmas da nossa mediação tecnológica, é el futebol. El futebol, olha como é que a gente pronuncia em espanhol, futebol. Se joga entre duas equipes de 11 jogadores, isso quando a gente fala em futebol de campo, com o objetivo de colocar a bola no gol, né? Fazer o gol, colocar a bola na rede do adversário. Então, nada mais é do que o nosso futebol. Temos também, esse aqui é o meu favorito. Eu já não sou muito de futebol, eu não sou muito de correr, eu não sou muito de caminhar, nem de andar de bicicleta. Agora, o motociclismo é o meu favorito, que é a prática esportiva onde a gente usa a motocicleta, a nossa moto, e onde a gente busca alcançar em menor tempo possível, fazendo um percurso a uma distância específica. Então, nós temos ali o motociclismo, que é uma corrida de motos, né, galera? Mas também existe o esporte que você faz trajetos dentro da mata, rally de motocicleta, que são também práticas esportivas usando a motocicleta. Seguindo, estamos quase terminando. Trouxe só mais essas duas palavrinhas, só mais esses dois esportes para finalizarmos o nosso vocabulário de hoje. Natação, que ali vai estar muito próximo do nosso mergulho também, né? Que é um esporte que consiste em avançar na água, usando os braços e as pernas. Diferente do mergulho, que ele vai para as profundidades, a natação fica na superfície da água. E também é um esporte muito conhecido e muito praticado nas Olimpíadas. Voleibol ou voleibol. Então, tem duas maneiras de a gente falar voleibol em espanhol. Voleibol ou voleibol. Então, eu posso fazer a minha sílaba tônica mudar de lugar. Voleibol ou voleibol. Duas equipes de 6 integrantes cada um, também voltado ali para o vôlei de quadra, né? Trata de passar com a mão uma bola sobre uma rede na qual está suspensa na metade do campo do jogo. Cada equipe deve evitar que a equipe contrária possa pegá-la, né? Então, a ideia do voleibol é fazer com que a bola caia no time adversário. Então, para quem não sabia, ainda tinha dúvidas, voleibol é só ali jogar a bola para cair no time adversário. Agora, minha galera linda do meu coração, minha galera da NASA, também chegamos naquele outro momento que eu amo de paixão. Minhas duas paixões, galera, é o vocabulário e a literatura. Também amo conhecer os outros países, saber curiosidades dos outros países, mas voltado ali para a escrita,
Eu amo a literatura e amo o vocabulário. Então, para mim, claro que vai andar juntinho com o outro, que através da minha literatura, através da escrita, através de livros e de histórias, eu posso também avançar e conhecer novas palavras, certinho? Então, vamos conhecer o nosso livro de hoje. É mais um livro do Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios. De novo ali com o nosso queridíssimo colombiano Gabriel Garcia Marques. Do Amor e Outros Demônios é um livro que foi publicado em 1994, ele é bem recente. Ele não é uma história comum, é uma novela. Então ele vai ali, como a gente já pode ver, né? Gabriel Garcia Marques, ele gosta muito de escrever essas histórias voltadas para novela, que vão ter um contexto de desenvolvimento aos poucos. Que cada capítulo você quer ver o outro para ver o que vai acontecer, e o outro, e vai aquele desemaranhado para a história. A novela ela vai retratar a história de uma pequenininha chamada Sierva Maria, de uma jovem menina chamada Sierva Maria, na qual sofreu uma série de tristezas, uma série de calvários, uma série de tragédias no decorrer da sua vida. A obra ela vai se inicia quando a Sierva Maria de Todos los Ángeles, que esse é o nome dela, Sierva Maria de Todos los Ángeles, filha do Marquês de Casalduero, é mordida por um cachorro com raiva. Então a história já vai começar ali com essa tragédia. A Sierva Maria já começa sendo mordida por um cachorro. Dias depois desse acontecimento, comunicaram a sua mãe que, como a ferida havia cicatrizado, não tinha dado muita importância, né? Ela deixou lá, cicatrizou, beleza, não deu nada, o mesmo cachorro estando com raiva, tranquilo, ela pode seguir a vida normal. Só que a menina foi ficando doente. Ela foi tendo febres constantes e começaram a pensar que ela estava possuída por um demônio. O bispo recomendou levá-la a um convento chamado Santa Clara, para que ela fosse exorcizada. Olha que absurdo! Chegou a esse ponto de não se saber o que ela tinha e já, falar, não, ela está possuída, vamos fazer uma exorcização. Vamos exorcizar essa menina. O bispo se encarregou o seu homem de confiança, que é o padre Caetano de Laura, que acabou ficando apaixonado por Sierva Maria. Um dia, Caetano ia cruzar a cerca, ele ia pular a cerca do convento para ver a Sierva Maria, quando ele foi rodeado de várias freiras que descobriram e mandaram ele para um hospital cuidar de leprosos para o resto da sua vida. Ele ia visitar ela sempre escondido, só que as freiras começaram a desconfiar daquelas visitas, daqueles sumiços da Sierva, e de sempre o padre está por ali. E aconteceu que elas pegaram ele no ato ali, pulando o muro, e mandaram ele para um hospital de leprosos. Sierva Maria, ela nunca soube por que Caetano não voltou, porque elas fizeram isso escondido de Sierva Maria. E ela foi exorcizada pelo bispo, quem cortou os seus longos cabelos, manteve ela presa, porque ele dizia que ela ainda tinha indícios de possuição, e se eles deixassem ela solta, ela podia aumentar esses detalhes, essas possuições dela, essas ações, poderia voltar. Então, Sierva Maria parou de comer e acabou morrendo, sempre se perguntando por que Caetano, seu amor, nunca voltou
para buscá-la. E a guardiã dela, que encontrou ela morta em sua cama e viu que o cabelo dela tinha voltado a crescer. Olha só que história mais maluca, né, galera? Que história louca a história de Serva Maria. É um livro que eu acabei ali fazendo um spoiler bem grande dele, falando para vocês do Amor e Outros Demônios, porque ele vai tratar algo que aconteceu, uma fatalidade, vai tratar como possuição, né? E não é isso realmente que aconteceu. Ela só tinha ali ficado realmente doente por conta da mordida do cachorro. Certo? É um livro que também vale a pena você ler, pegar um resumo dele maior também em língua portuguesa. Você vai amar. Quem gosta de suspense misturado com amor vai amar esse livro. Certo? Agora, galerinha, é hora de colocar a roupinha na mala, pegar os seus passaportes e vamos viajar para o Chile. Roda a vinheta, Lobo! E aí, babies, voltamos, pousamos no Chile e vamos ali, sem perder muito tempo, conhecer curiosidades do nosso Chile. Vamos lá! No norte do Chile fica o deserto mais seco e mais antigo do planeta. É super conhecido, é o deserto de Atacama. Um lugar extremamente árido e desolado e de uma beleza sem igual. Essa fotinha ali é linda. Vocês viram como é linda essa imagem do Chile? Então, é o melhor lugar do mundo para se observar as estrelas. Não é à toa que o tour astronômico de Atacama é um dos passeios mais procurados no Chile. O Chile ele é o quarto maior produtor de vinho do mundo, vocês sabiam disso? O Vale Central do Chile é uma região perfeita para a produção de vinhos. O vento que chega do Oceano Pacífico faz com que a temperatura caia à noite. E isso é ideal para que se mantenha a acidez das uvas. Então, tudo conspira para que o Chile tenha os melhores vinhos do mundo. O Chile também é o país com mais vulcões do mundo e teve o maior terremoto já registrado. O edifício mais alto da América Latina também fica no Chile. Se chama Costanera Sente Torre 2, conhecido pelos chilenos como Gran Torre Santiago. Os chilenos têm um sotaque bem particular. Até mesmo outros falantes da língua espanhola sofrem com esse sotaque carregado de gírias e ali um vocabulário próprio do Chile. Existe uma crença que no Chile fala-se um espanhol ruim. E na verdade não é isso, né, galera? É que até os próprios chilenos acabam acreditando nessa crença de que o espanhol deles é ruim. Mas não é que ele é ruim, ele é carregado de história, ele é carregado de pessoas que viveram nas épocas antigas, que trouxeram ali sua vivência e a sua forma diferente de falar. Uma pesquisa revelou que 29,3% dos chilenos acreditam que o Chile tem a pior variação da língua castelhana do mundo. Então acaba que as pesquisas, tudo vai fazendo com que os chilenos acabem tendo preconceitos linguísticos com eles mesmos, né? Mas não vamos pensar dessa maneira. A língua espanhola ela é linda em suas mais variadas formas, assim como a nossa língua portuguesa, tá bom? Então, galerinha, vou ficando por aqui com a nossa aula número 7. Nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão e na nossa atividade. Beijos e hasta pronto!